jogo The Ocarina of Time, de 1998, sem sombra de dúvidas é um dos maiores clássicos de todos os jogos, de todos os tempos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ele traz mensagens muito mais profundas do que algumas pessoas imaginam. Hoje nós falamos um pouquinho sobre essa aventura, usando um pouquinho esse viés da literatura e dessas coisas que eu sei que vocês gostam. Como eu sei que vocês preferem quando eu trago referências, hoje eu vou tratar principalmente do Monomito, de Joseph Campbell. A referência de leitura aqui seria então O Herói de Mil Faces, esse livro que vale a pena a leitura. Quando nós pensamos do Link nesse primeiro momento, ele é um personagem que nós chamamos na literatura de o eterno órfão, um arquétipo, vamos por aqui dessa maneira, bastante recorrente na literatura, desde os dias antigos. Aquele que não tem família e que deve buscar seu lugar no mundo. Ele começa como uma criança, e ele é arrancado de seu sonho, ali bastante perturbador em alguns momentos do primeiro jogo, que nós vemos, e deve estar na presença de uma árvore muito antiga. É claro que eu falo aqui da árvore Deku, essa árvore ancestral que tem mais de 1000 anos. Por que esse momento ele é muito importante? Bom, eu explico para vocês. Nós temos aqui um chamado para a aventura. Isso em Campbell é sagrado, vamos por dessa maneira. Nós temos aquela figura heróica que recebe um chamado para a aventura da parte de um arauto, de uma criatura sábia, e a árvore vai dizer com todas as letras: você precisa partir numa aventura porque o mundo está enfrentando problemas. É uma chamada muito forte dessa predestinação. Nos contos de fadas, nos mitos antigos, nas narrativas antigas, isso é uma coisa muito presente. Então, o herói recebe esse chamado, e geralmente quando ele recebe, ele pode atender ou não. Se ele não atende esse chamado nas narrativas antigas, nós temos aí uma repercussão bastante negativa, vamos por dessa maneira. Felizmente, Link decide escutar o que está sendo dito por ali e parte nessa aventura. Mas nós temos também uma outra figura muito importante aqui que aparece na literatura dos dias antigos, que é essa ajuda sobrenatural. Nós temos aquela fadinha, Navi. Isso nós observamos também em muitas outras narrativas do passado. Então, depois que essa aventura começa, nós temos aí todo um percurso bastante interessante. Algo que me chamou bastante atenção nesse primeiro momento do jogo também é justamente o fato de que nós temos aqui essa questão do sagrado da natureza, sendo sufocado, sendo corrompido pelo mal. Essa corrupção da natureza é alguma coisa muito presente na cultura Shinto. E como os produtores do jogo são japoneses, então claramente isso daí aparece com muita força. Vocês percebem, isso é uma coisa que acontece mesmo em Tolkien. Nós temos Saruman e toda aquela corrupção que acontece em Isengard. Então a destruição da natureza leva à destruição dessa natureza da humanidade também, a essa corrupção e a esse caos. Isso no jogo aparece de maneira bastante pontual, e eu acho muito interessante a maneira como é explorado. Notem bem, tudo que Ganondorf, esse vilão, toca, se torna corrompido. O vulcão começa a entrar em erupção, as florestas são invadidas por monstros, tudo começa a morrer e trazer esse traço um pouco sombrio, obscuro, decadente. Então é uma estrutura narrativa muito interessante que aparece no jogo. E aí nós temos, por fim, depois de toda essa narrativa, quando nós contemplamos essa destruição do mundo, quando nós temos essa profecia que acontece, o herói cruza um limiar. E isso é muito importante na narrativa, pensando aqui no Herói de Mil Faces e no que Carl Jung fala, porque nós temos um cruzamento do limiar de um mundo seguro para o mundo lá fora. Então a criança dá esse primeiro passo de sair daquela segurança. O herói começa a sua jornada, assim como os cavaleiros medievais, lá da Távola Redonda, não é? Vamos por dessa maneira. Nós temos aqui muitas narrativas que acontecem nesse sentido, em que esses personagens devem buscar sua maturidade, devem amadurecer plenamente, encarando os desafios lá fora. Isso é repetido desde sempre. Muito interessante, não é verdade? Desde a antiguidade, nós temos alguns objetos mágicos que trazem habilidades fantásticas para alguns protagonistas. Anéis que trazem invisibilidade, espadas encantadas que nunca quebram, podemos pensar em acessórios que curam algumas doenças que são incuráveis, entre tantas outras coisas. No jogo de Zelda, é claro que nós não teríamos algo tão diferente assim, não é verdade? No jogo, o personagem se depara com essa Ocarina do Tempo, The Ocarina of Time, que dá nome ao jogo, inclusive. E com esse item mágico, ele consegue voltar no tempo, entre outras coisas. Por que isso é uma narrativa muito importante nesse sentido? Eu explico para vocês. A música, ela é usada em muitos contos da antiguidade como uma forma de comunicação com os deuses. Ela pode ser usada nesse sentido, como acontece com Tolkien em Elendil, ou podemos pensar aqui também nesses mitos órficos. A música representa, então, esse aspecto fundamental. Ela pode ser usada para abrir uma porta para o submundo, ou ela pode ser usada para curar os personagens. Ela pode ser usada para acalmar feras, como vimos aí nos filmes de Harry Potter em alguns momentos, quando aquele cachorro dorme. Então, a música tem esse papel muito fundamental, desde sempre. O jogo de Zelda segue uma tendência que já está presente aqui há milênios. Então, quando nós tocamos aquela canção, não é? Vocês percebem o que eu quero dizer? Ele volta no tempo e abre portas para que possa continuar com essa aventura. Nós temos um objeto mágico, como os gregos já faziam milênios atrás. Isso é uma coisa muito interessante.
Muitas pessoas esqueceram já desse tipo de coisa. Felizmente eu lembro vocês disso, hein? Vamos lá para outro tópico bastante interessante aqui agora. Quando o rei Arthur tira a espada de uma pedra, ele prova a sua linhagem. Ele prova que é digno de ser o rei daquele povo. Mas o que muita gente não sabe é que nessa narrativa, ele parte essa espada em uma briga depois contra um inimigo dentro de uma floresta. Então ele é obrigado a entrar no fundo de um lago depois para conseguir uma espada chamada Excalibur. Sua bainha é tão valiosa quanto a espada em si, porque ela impede que o usuário sangre. Da mesma forma, nós temos Link aqui puxando a espada de uma pedra dentro de um lugar sagrado para que ele possa amadurecer então enquanto um herói. E isso na fantasia é uma linguagem muito brutal porque simboliza o fim da infância. O herói começa a brandir então uma arma para poder enfrentar inimigos. Ele precisa passar por provas de coragem e por batalhas para ser forjado enquanto o herói verdadeiro das lendas. Então, assim como o rei Arthur prova seu valor puxando a espada da pedra, Link faz a mesma coisa aqui, provando que ele é o herói das lendas. É muito interessante porque isso daí é usado na cultura pop em alguma medida. Vamos pensar aqui, por exemplo, naquele tridente quando o Aquaman o puxa também da pedra naquele abismo. Ou vamos pensar aqui quando Thor levanta o martelo. São itens mágicos que servem para provar que aquela pessoa é digna. Link passa pelo mesmo processo, inclusive dentro de um espaço sagrado. Como acontece nessas narrativas, desde que a literatura aí pode registrar, lá nos tempos ancestrais com os gregos. Objetos mágicos são muito importantes. Percebem o que eu quero dizer? Essa espada ela é brandida justamente para você banir o mal. Essa espada mágica de Link é justamente necessária para que você elimine esse mal, que é uma coisa ancestral também. É um item poderoso. Percebem o que eu quero dizer? As narrativas antigas também caminham nessa direção. O jogo possui também alguns personagens muito interessantes além de Link. Eu falo aqui, é claro, da Princesa Zelda. Muitas pessoas dizem que ela é o arquétipo da donzela em perigo, mas isso seria um reducionismo. Quando nós pensamos no arquétipo da donzela, nós temos alguns personagens como a Branca de Neve, a Bela Adormecida ou a Cinderela, que sempre esperam que o herói venha a seu resgate em algum momento nessa narrativa. Mas a Zelda, ela é uma subversão disso em alguma medida, porque nós descobrimos em um ponto no jogo que ela é a reencarnação da deusa Hylia. Então essa mulher não só representa uma donzela em perigo, mas ela traz consigo a sabedoria divina e alguma coisa que é digna de ser protegida. O que seria um herói se ele não tivesse algo maior do que si para proteger? Entende? Então, Link vai nessa aventura em busca dessa princesa, passa por aventuras fantabulosas e consegue obter essa vitória. Salva a princesa, mas ela representa algo maior nesse sentido. É uma pequena subversão desses contos de fadas. Eu achei divertidíssima quando eu descobri no jogo. Um outro personagem que nós podemos observar por esse mesmo viés seria Ganondorf, que ele representa o que os Jungianos e o pessoal da literatura, como eu também gostamos de chamar, de sombra. Ele é aquela ganância, aquele poder sem controle. Aquela criatura que quer dominar tudo e a todos. Então, como eu mencionei antes, não é tudo que ele toca se corrompe. Nós temos a natureza sendo destruída, nós temos monstros surgindo, nós temos ambientes se tornando decadentes. Então, ele é aquele obstáculo maior que o herói precisa enfrentar para que seja a melhor versão de si próprio. Para que ele seja o verdadeiro herói dessa narrativa. Ele vence e bane esse mal usando esses itens mágicos, tipo a espada. Muito interessante, não é verdade? E por fim, nós temos aí aquele momento em que o herói obtém a Triforce, que é o símbolo que nós chamamos aí, bom, os Jungianos chamam disso de individuação, na literatura usamos também essa palavra, porque o herói consegue esse equilíbrio pleno. Ele tem todas as competências dentro de si, a Triforce, a força, a sabedoria e a coragem. O herói, ele só se torna uma criatura completa quando ele possui esses três aspectos. E Link consegue isso quando ele resgata a princesa, vence o inimigo e se torna um herói lendário. Percebem o que eu quero dizer? Isso é muito divertido. O jogo tem estruturas muito antigas. Muitas pessoas já se esqueceram desse tipo de coisa, mas felizmente, dragões velhos como eu estão aqui para lembrar vocês disso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês, mas especialmente da literatura. Curta, comente, compartilha e sigam o nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!